Então tá, gravando só para o YouTube. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 2, na página 25, em que temos que corrigir alguns exercícios. A tela ficou bem pertinho aqui, né? Ficou legal aí, vocês estão conseguindo visualizar bem, né? Se a minha sombra não atrapalhar. Então estamos na página 25 ali, nos exercícios que temos que corrigir, que vocês fizeram, fizeram em casa ali, depois de assistir o Chaves, que eu sei. Hoje, nem sei se dá Chaves. Hoje é dia 14 de julho de 2020. Faz tempo que eu não assisto Chaves. Vocês assistem Chaves? Ai. Vamos lá. Tem que apagar aqui, né? Muito bem, muito bem. Muito bem. Então tá. Olha só. Congelou. Aqui está o item A. 2x mais 3y menos 4z mais 8 mais, abre parênteses, x menos y mais 2z menos 2. Tá? Essa operação aqui entre polinômios, o que acontece? Né? Eu tenho que me livrar dos parênteses. Mas antes, lembra, né? Se tem um sinal de menos na frente do parênteses, eu tenho que tomar cuidado. Ou senão um número multiplicando. Não é o caso no item A. Então eu posso me livrar dos parênteses, desses parênteses aqui e desses aqui também, certo? E juntar os termos que são semelhantes, esse 2x com esse x, 3x, esse 3y com menos y, 2y, menos 4z com mais 2z, menos 2z, mais 8 com menos 2, dá 6. Vamos, então, só para retomar e vamos ver as respostas, então, ok? Dessa página 25. Se tu tiver alguma dúvida na resposta ali, a gente vê o desenvolvimento, sem problema algum. Vamos lá, então. Deixa eu procurar aqui. Senhor, tu pode fazer a C. Posso fazer sim, mas antes eu vou botar o gabarito, tá, Lucas? Para tu pegar todos. E posso fazer a C sem problema. Vamos lá, exercício de número 1. Deixa eu ver como é que vai ficar legal para vocês, tá? Acho que assim vai ficar legal para vocês. Vou botar a A, B, a C e a D. Resposta das 4. Feito? Pega aí o resultado, por favor, se for o caso, tira um print de tela. O item A, 3x mais 2y menos 2z, não é 22, é 2z, mais 6. Item B, 7xy menos 2x mais 8z menos 10y menos 12. Item C, 5 sextos de x, ou 5x sobre 6, mais 5y menos 4z ao quadrado. E o item D, menos 34 sobre 5xy menos 8a2. Posso resolver o item C, então? Printou? Só confere aí para mim que eu já vejo o item C, então. Tá? Se mais alguém tiver dúvida de outro item, por favor. Galera, lembra que eu não vou ficar perguntando. O Lucas disse pera, tá? O Lucas disse pera. Eu pensei que era pra ir. Tá? Mas enquanto o Lucas está perando ali, eu vou falando com vocês. Vocês são 18 alunos. Às vezes eu vejo ali, né? 19 participações. O João Antônio e a Ana ali tá participando com uma câmera só, né? Então, são 19 alunos, então, posso dizer assim. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu não consigo ver na carinha de vocês assim se tu tá entendendo ou não, tá? É muito importante, muitíssimo importante
esse momento aqui, tu me falar assim, ó, ô professor, não entendi, não tem essas. Não tem essas de chegar e pensar assim, tá, mas né, eu vou ficar segurando a aula, eu não vou perguntar então. Acabou a vergonha, tá? Tu vai ter que te manifestar aí, porque senão tu vai me deixar eu inseguro, assim, ó, ou, né, que tá tudo correndo bem, por exemplo, ou não, né? Porque uma aula que ninguém pergunta, né, as pessoas ficam meio... As pessoas não, o professor fica meio desconfiado. Tá? Vamos lá para... A gente não fez o item C, Lucas, na aula passada? A gente não resolveu o item C na aula passada? Não foi esse que eu resolvi com vocês? E aí, João Vitor? Eu acho que esse que eu resolvi com vocês. Tá, vamos lá então. O item C, né? Mas... te liga, né? Te liga, bico. A gente fez o C, né? Deixa eu ver a resposta aqui. Deixa eu ver se está congelado. Foi exatamente isso que a gente chegou. 5x sextos mais 5y menos 4z. Tá? Então, ó, eu vou fazer de novo, Lucas, mas por favor, né? Daí tu pega a aula, por favor, né? Essa aula que tem a resolução do item C aqui, hoje à tarde eu já estou liberando ela para vocês. Mas vamos lá então, ó, o item C. Então, não tem menos na frente do parênteses, certo? Não tem nenhum número multiplicando. Então é só juntar x sobre 3 e x sobre 2. O MMC entre 3 e 2 é o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Vezes x, 3x. Tá? Agora os termos y. Mais y mais 4y. Aqui eu já consigo colocar direto mais 5y. Menos z quadrado, menos 3z quadrado, menos 5z ao quadrado. 2x mais 3x, 5x sobre 6, mais 5y, menos... Opa! Entendi o que eu fiz errado agora. Aqui não dá 5, né? Não sei porque que eu contei como 2 aqui. É 1 menos 1z quadrado menos 3z quadrado. Então, menos 4z quadrado. Menos 4z ao quadrado. Corrigido? Pegou a correção? Sabe? Oi? Me explica uma coisa, como é que a gente sabe quando usa distributiva ou não? Quando tem duas operações, multiplicação e adição algébrica. Daí quando eu falo assim, ó, multiplicação e adição algébrica vale tanto a adição quanto a subtração. Por exemplo, eu vou pegar termos genéricos, tá? Por exemplo, tem um número que eu vou representar pela letra A, vezes, abre parênteses, um outro que é x, e uma adição algébrica dentro desse parênteses, ó, x adicionado ao menos y, certo? Então tu está vendo essa operação aqui, ó, de multiplicação em cima dessa operação de subtração, de adição algébrica. Então quando tem isso, tu distribui aqui, ó, o a no x e o a no y. É uma multiplicação em cima de uma adição algébrica. Tá bem? Um exemplo, então, ó, 3 que multiplica o parênteses 4x menos 2y mais 1, certo? O que ele está dizendo? É o triplo do parênteses. É como se tu pegasse o parênteses e somasse ele 3 vezes, né? Porque são 3 parênteses.
Então, se tem 3 parênteses, quantos 4x vão aparecer? 3 vezes o 4x vai aparecer. 3 vezes o 4x são 12x. Se o parênteses se repete 3 vezes, quantas vezes o menos 2y vai aparecer? Vai aparecer 6 vezes, né? Então, menos 6y. Vamos pensar assim. Então, daí tu distribuiu aqui a multiplicação. 3, se tu tem 3 parênteses, esse 1 vai aparecer. 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 3 vezes de 1, 3. Certo? Isso que aí é que aparece a propriedade distributiva. Nesse caso aqui, ó, não tem distributiva porque não tem nada multiplicando o parênteses. Tá vendo que tu tem adições algébricas aqui, ó, e aqui também. Aqui também. Não tem nada multiplicando o parênteses. E aqui também, ó, não tem nada multiplicando o parênteses. E lembrando que um sinal de menos na frente do parênteses também acontece a distributiva. Olha só. Por que vai acontecer a distributiva quando eu tiver um sinal de menos na frente do parênteses? Um sinal de mais na frente do parênteses não tem distributiva, mas vamos pensar um sinal de menos na frente do parênteses. Ó, menos x mais y. Não, vamos botar menos y, que é mais interessante. X menos y. Então, o que ele está dizendo aqui? O oposto do parênteses. O parênteses, dentro do parênteses eu tenho x menos y, e o que eu quero obter? O oposto do parênteses. Então, se no parênteses eu tenho x, o oposto vai ser o menos x. Se no parênteses eu tenho menos y, o oposto vai ser mais y. A gente pode entender a distributiva com um sinal de menos na frente, assim, ó, pensando que é menos 1, é assim que se obtém um oposto. Lembra lá no 7º ano? No 7º ano eu falava assim, ó, como é que se obtém o oposto de um número? Tomando menos 1 vezes o número. Então, se eu tenho um menos na frente do parênteses, a gente lê isso aqui é o oposto do parênteses e a gente pode escrever menos 1 vezes x menos y. Daí tu vai distribuindo menos 1 no x e o menos 1 no menos y. Fica menos x mais o y, tá? Então, quando é que acontece a distributiva? Quando tu tiver um número multiplicando na frente do parênteses, né? E o parênteses tem adições algébricas. Não, se tiver só multiplicações, só fatores dentro do parênteses, não distribui, né? Mas se tiver adições algébricas, daí distribui nessas operações aqui, certo? Ou quando tiver um sinal de menos, porque o sinal de menos na frente do parênteses a gente pode substituir como menos 1 vezes o parênteses e daí sai distribuindo. Ó, certo? Conseguiu entender? Sim, consegui. Tá, beleza. Vamos lá. Tá, temos temos o item A, o B, o C e o D. Vou colocar o restante dos itens, então, para vocês corrigirem. Eu quero que tu faça o F. Tá, tudo bem. Hoje de manhã eu vi ali o comentário que tu deixou ali para mim sobre o áudio. Quando eu estava postando o áudio, eu percebi que ele estava ruim, mas eu não tinha como recuperar. Daí eu pensei assim, é do dia 30, a aula do dia 30, né? Daí eu pensei assim, tá, eu vou colocar pelo menos ali o vídeo, né? Nem que a pessoa assista sem áudio, né? Para ver como é que foram alguns desenvolvimentos, ver se ajuda alguma coisa, mas eu não tinha... Dá para assistir, daí só baixar o volume, daí tu assiste. Sim,
Eu tentei, mas quando eu não sei o que aconteceu. Foi um dia de muita chuva. Eu sei que choveu bastante, mas não sei se o meu áudio aqui, não, o áudio estava tranquilo, não tem como interferir. Foi um problema do software ali de gravação. Eu vou colocar então no quadro para vocês o item D, o E e o F, tá? Só um pouquinho. Deixa eu congelar aqui, muito bem. O item D, o E e o F. Aí nós temos as respostas. Menos 34 quintos, xy, menos 8a quadrado. Essa é a resposta do item D. Do item E, 21x3y2. E do item F, menos 2ax menos 8a. Eu, no resultado, nem precisa fazer a da F. Conseguiu? Beleza. Que bom, fiquei feliz. Então tá. E aí, tem mais? Podemos passar para o exercício 2? Pode passar, sim. Então tá. Deixa eu ver. Chover. Não, agora tá um sol aí. Fiquem assim. Vamos para a página de número 20 e... Gente, tem muita coisa. Isso não se faz com as crianças. Quem é que mandou todos esses exercícios? Fui eu, né? Então era para fazer mesmo. Vamos lá. Não tem um coração um professor desse. Letra G, então, ali. X mais 5. Começou as multiplicações, né? Daí esse aqui é distributivo, com dois termos. Primeiro com todos os termos aqui, depois segundo com todos os outros termos. Uma multiplicação de distribuição de cada um desses termos aqui em todos esses aqui. Vamos lá, Então tem até a letra L? KL. Tá. Vamos às respostas. Do exercício 1. Vou botar mais perto aqui de vocês. G, H, I, J, K, I, L. Só um pouquinho que eu já tiro a minha sombra daí. Acho que agora tá legal. Vamos lá. Letra G, x na terceira mais 7x ao quadrado menos 50. Tá? Se tu encontrou em outra ordem, só vê se tem todos os termos, tá? Não precisa te preocupar. Depois item H, 2b ao quadrado menos 3ab mais a quadrado. O item I, menos x na terceira mais 5x quadrado menos x mais 5. Item J, x mais y mais 1. Esse item J aqui a gente fez em aula. O item K, x ao quadrado menos x mais 1. O item L, A menos B mais 1. E daí o que eu te digo quanto a isso? Eu te digo o seguinte, às vezes a gente não acerta. Professor, eu estava fazendo a multiplicação e eu acabei, somando coeficiente, me confundi. Essas coisas acontecem. O importante é tu saber e corrigir, né? Tudo bem que acontece. A gente perdoa, não tem problema, né? Mas tem que saber e corrigir para não cair no mesmo erro, tá bem? Então agora é o momento. Algum item para desenvolver que tu não tenha conseguido entender? E se tu entendeu, se tu errou algum item e que é bom que a gente verifique ali, né, onde é que foi o erro. Agora é com vocês. Eu já falei. Agora me fala tu. Pode fazer H? Sim, Lucas. Vamos lá, letra H.
já tem todos os resultados. Fala aí, João. O Lucas já tem todos os resultados, Lucas. Fazer aí. Deixa eu ver. Tá, aí também. Ok. Tá, o Lucas já tem todos os resultados, Lucas? Sim, tem todos os resultados. Então tá. Vamos lá. Vamos lá, começando pela... o Lucas pediu primeiro a H, vamos fazer primeiro a H. Depois a gente volta na I. Volta na I. É a ordem, né? Depois da H vem a I. Então, H primeiro. Aí, ó, estão perguntando, é disso que eu estou falando. Tá, vamos lá. Letra H. No primeiro parênteses, B menos A vezes. No segundo parênteses, 2B vezes A. Então, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro, segundo com segundo. Regrinha de sinal básica, né? Vamos lá. As multiplicações do primeiro. Então, eu tenho que multiplicar o primeiro com esse e depois com esse. Como é que eu faço? Multiplicação de coeficientes. 1 vezes 2. 2. Fatores de B eu tenho que contar. Tem um fator de B, outro fator de B aqui. B ao quadrado. 2 fatores de B. Já foi com o primeiro com o primeiro. Primeiro com o segundo. Mais com 1 com 1 dá 1, né? Mais com menos, menos. Aqui tem um detalhe legal que eu gosto de falar para vocês, tá? Quando tu multiplica B por A, eu escrevo assim, tá? Isso aqui é B vezes A. Mas B vezes A, como vale a regra comutativa na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, é a mesma coisa que A vezes B. E daí olha só qual é a técnica, porque quando tu enxerga um termo tipo 3AB e outro termo 5BA, na verdade eles são semelhantes, eles têm a mesma parte literal, só está invertido aqui, ó, o termo B, o fator B e o fator A estão invertidos aqui, certo? Eu posso escrever o 5BA como 5AB, é a mesma coisa, a ordem, né, dos fatores não altera o produto. Então 5AB é 3A, e 3AB são semelhantes. Da mesma forma, eu poderia também inverter aqui, ó. Sabe o que eu faço, assim, ó, uma técnica que eu utilizo? Ah, tá. Muito bem. Sabe uma técnica que eu utilizo aqui, ó, para eu não me perder nisso? Eu sempre, quando eu vou multiplicar, eu já coloco em ordem alfabética. Daí eu lembro assim, ó, tá em ordem alfabética as minhas letras, os meus fatores. Daí quando eu encontro outra parte literal também vai estar em ordem alfabética. Se eles são semelhantes, eu junto. Entendeu? Então, olha só. Mas daí por causa disso, tu não vai sair dizendo, né? Não. Se não botar em ordem alfabética, está errado. Não, é só uma técnica, né, para tu organizar o teu cálculo. É só uma técnica de organização. 5AB é a mesma coisa que 5BA. Mesma coisa. Que é a mesma coisa que B vezes 5 vezes A, por exemplo. Tá? Então, ó, eu multipliquei primeiro com primeiro, agora primeiro com segundo. Menos, ordem alfabética, eu vou colocar o A primeiro e depois o B, certo? Agora as multiplicações do segundo. Ó, as multiplicações do segundo, eu não posso esquecer do sinal. Menos A. Tá? Então, menos com mais dá menos. 1 vezes 2 dá 2, porque o coeficiente aqui é 2. E agora os fatores algébricos, né? O A e o B na ordem alfabética. Primeiro o A, depois o B, ó. Viu? Se eu multiplicasse B e A aqui, ó, no primeiro com o segundo aqui, esse termo aqui ia ficar ao contrário e ia dizer assim, ó, mas não são semelhantes. Agora a gente tem... tá certo.
não são semelhantes e tu ia verificar ia pensar que não dá para juntar esses termos. Tá? Então, continuando, ó, menos com menos dá mais na multiplicação, 1 vezes 1, 1, né? E aqui é tu contar os fatores, um fator de A e outro fator de A, 2 fatores de A, 2 fatores de A, daí tu coloca em ordem alfabética, A e A, né? A ao quadrado. Bate um cachorro ali, parece que ele tá... Vocês conseguem ouvir o cachorro latindo no fundo? Não conseguem? O cachorro começa a... Sabe quando a Esther tá ouvindo? É muito engraçado. Eu tô dando aula assim, daí o cachorro de repente começa... Parece que ele tá tirando uma onda comigo. Ó, ele ficou brabão comigo. Vamos lá, ó, de novo. 2b quadrado menos ab menos 2ab mais a quadrado. Agora, esses dois termos aqui, ó, são semelhantes. Copio. O primeiro, 2b quadrado menos ab menos 2ab, ou seja, estou devendo 1, estou devendo 2, ao todo devo 3. 3ab mais a quadrado, certo? Não sei se foi nessa ordem que o livro colocou a resposta, de repente ele botou o a ao quadrado primeiro, depois o menos 3ab, depois o 2b ao quadrado. Os termos são esses aqui. Feito? Conseguiu conferir? Está congelado ali, ó, vamos ver. Letra H. Ah, tá bem nessa mesma ordem que eu botei. 2b quadrado menos 3ab mais a quadrado. Ok. Passando para o item I. O item I, ninguém gosta de resolver, né? O item I, né? O item I todo mundo gosta, o item I não. Vamos lá. Item I. Beleza, né, Lucas? Vamos lá para o item I. Apagando aqui, então. Mesma coisa. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Vamos ao primeiro com primeiro. 5 vezes x ao quadrado, simplesmente 5x ao quadrado. Primeiro com segundo, ó, mais com mais na multiplicação, mais 5 vezes 1 dá 5. Ok? Agora, as multiplicações do segundo. Menos com mais dá menos. Agora aqui eu tenho que contar fatores de x. Um fator de x, 2 fatores de x, ao todo 3 fatores de x. Tá? Menos com mais dá menos, 1 vezes x dá x. Termo semelhante, x ao quadrado, não tem. Termo sem x, não tem. Termo semelhante a x3. Olha só o que eu estou fazendo, presta atenção. Ó. Eu fixei esse aqui, ó, 5x ao quadrado, e verifico todos os posteriores, ó, se são termos semelhantes. Não é, não é, não é. Por quê? Porque quando eu fixar os 5 aqui, ó, para ver se são os termos semelhantes, eu vou procurar só para a direita. Não faz sentido eu procurar para a esquerda, né? Ó, termos sem x, não, não. Depois, termo x terceira, não. E termo x é o único aqui, acabou, tá? Esse polinômio aqui, ó, já está na sua forma reduzida. São 4 termos que não são semelhantes, tá? Forma reduzida com 4 termos não semelhantes. Olha só o que a resposta no... Aí é chato. Tá?
Olha só a resposta, como é que o livro colocou a resposta. Ele colocou uma outra técnica de ordem, tá? Para ordenar isso aqui, ó. Ele pega, como é um polinômio, são polinômios de variável x, tanto esse binômio aqui quanto esse binômio, tá aqui, ó, cada um desses binômios aqui, ó, são de variável x, ó, certo? Não tem outras letras. Ele pensou assim, ó, vamos fazer o polinômio resultante aqui em ordem decrescente de potência de x. Ó, então, qual é a maior potência? É nesse termo aqui, ó. Então, menos x terceiro, depois de x3 vem o x quadrado, que está aqui, ó, mais 5x², depois do termo x², viria o termo x. O termo x está aqui, ó, menos x, e depois do termo x vem o termo x0, ou o termo sem x, mais 5. Daí ele ordenou pelas potências de x, ordem decrescente da potência de x. Tá bem? Pergunta? Por que x na terceira? Olha aqui, ó. O x na terceira ele vem do segundo termo pelo primeiro, ó, quando tu distribui. Ó, então eu fiz 5 vezes x² aqui, 5 vezes 1 aqui, 5. Agora, menos x vezes x². Menos multiplicação de monômios, né? Ó. O monômio menos x pelo monômio x². É isso que eu estou fazendo. Fazendo uma lupa aqui, ó, nessa multiplicação aqui, tá? Menos um fator de x aqui, certo, João Vitor? 2 fatores de x. 1 mais 2 menos x na terceira. Ah, entendi o que tu perguntou. Por que x na terceira mudou para 5x²? Não tinha que ser 5x na terceira. Eu não... Quer dizer, eu entendi o que tu falou, mas eu tenho que te fazer algumas perguntas antes. Para ver o que tu está entendendo, tá, João Vitor? Ó, me diz uma coisa se tu entendeu essa linha aqui, ó. Como é que eu obtive essa linha? 5x² mais 5x menos x3 menos x. Conseguiu entender isso aqui? Sim. Tá? O que aconteceu? Isso aqui são parcelas, ó. 5x² positivo.